Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Essa é a nossa aula de História e Geografia referente ao dia 5/6 de 2020. Em História, nós trabalharemos com as páginas 160 a 165 e Geografia com as páginas 246 a 248, ok? Vamos lá então. História. Hora do texto. Leia atentamente a história em quadrinhos abaixo, que mostra Chico Bento saindo de seu sítio na zona rural para poder passar 2 dias na casa de seu primo na cidade. Chico Bento em A Saudade Mata a Gente. Inte a volta, fio. Vê se comporta. Tá, inte, depois de amanhã. Do jeito que você se despede, parece que vai passar um mês na cidade. São só 2 dias. Eu sei, primo, é que fico morrendo de saudade daqui. Pois dessa vez vai ser diferente. Vou levar você ao shopping center, ao cinema, ao teatro. A gente vai ver televisão, jogar videogame, computador. Você vai ver, não vai dar nem tempo de sentir saudade. Aliás, não consigo entender como você tem tanta saudade de um lugar que não tem nada. Entender, eu também não entendo, primo. Eu só sinto. Em sua opinião, Chico Bento tem motivos para sentir saudades? Que tipo de atividade ele encontrará na cidade que podem lhe causar estranhezas? Então vocês vão refletir, gente. Eu vou mandar uns vídeos também para que vocês possam assistir, tá bom? Vão analisar. Ele tem motivos para sentir saudade? O que vocês acham? Será que realmente não tem nada para ele fazer lá? Olha os amigos dele aqui brincando, olha. Rosinha, os outros personagens pescando, brincando, olha só. Catando os ovos, ó. Será que realmente não tem nada para fazer lá? Por que vocês acham que ele gosta tanto de lá? Então vamos pensar, tá bom? Página 162. Hora do texto. Modo de vida na cidade. Com características bem diferentes da vida no campo, o modo de vida na cidade apresenta suas peculiaridades. Observem a imagem abaixo. Nela, o autor procurou representar as construções de uma cidade e o vai e vem dos automóveis. Observem aqui, gente, olha o tamanho dessa cidade, né? Diferente até da nossa cidade aqui, né? Olha o céu, vamos começar a analisar lá do fundo e vindo para frente. Aqui, olha o céu. O céu da nossa cidade, por exemplo, é dessa forma. Aqui é poluição, olha. Olha o tamanho desses prédios. Imaginem quantas pessoas cabem aqui dentro, né? Olha só, olha os carros aqui. Aqui, olha só, aqui em cima, olha só. O que vocês acham? Dessa representação aqui. Vocês acham que representou bem a vida na cidade? Vamos analisar? Continuação, troca de ideias. Aqui é só para vocês analisarem, tá? Vão refletindo sobre os assuntos. Quais são os elementos que predominam nessa paisagem? Eu mostrei vários para vocês, né? Como é a vida das pessoas que vivem nesses lugares? Que tipo de trabalho exercem? Você mora em um lugar parecido com esse? Explica a sua resposta. Até eu já comentei ali com vocês, né? A nossa cidade é um pouco bem diferente, né? Relembrando, cidade é uma área muito povoada, onde o verde dá lugar a muitas casas, prédios, escolas, lojas, hospitais e outras construções. Então, se eu perguntar para vocês o que é uma cidade, é isso aqui. Vocês podem grifar, tá bom? Aqui, direitinho. Marcando certinho. Deixa eu deixar mais bonitinho também, né? Caprichar aqui. Vamos para a próxima página. Então, isso aqui, gente, é o conceito de cidade, tá? Deixem marcadinho na apostila de vocês. Opa. Entretanto, apesar de possuírem semelhanças, cada cidade tem suas características e estilo de vida próprios, que foi o que eu comentei. A nossa cidade não é tão grande como aquela da ilustração anterior e nem como essas daqui, né? A nossa cidade é uma cidade de interior, menor, com menos pessoas, as ruas são menores, né? Os prédios também são bem menores, não há nada tão... Não há esses artistas aqui. Nós temos até ali na praça agora alguns que ficam no semáforo, né? Mas nada assim tão grandioso. Olha, que junta pessoas para ficar assistindo, né? Olha que lindo isso daqui. A nossa praça também é bem bonita, mas não é tão grande assim. Olha, aqui também tem uma fonte igual a nossa praça, né? Mas vocês podem observar que a proporção do tamanho é bem maior.
apresentam diferenças no tamanho, relevo, traçados de suas ruas, atividades de seus moradores, quantidade de pessoas que nela residem, desenvolvimento e etc. A seguir, algumas características da vida nas cidades. Oi, engasguei. Tá bom? Então, observem, eu já comentei com vocês, é basicamente isso, tá bom? Continuação. Vida na cidade. Conhecidas por seu ritmo acelerado, com diversas pessoas andando para lá e para cá, as cidades têm um modo de vida próprio. Sua paisagem é composta por muitas construções, casas, prédios, escolas, hospitais, fábricas, entre outros, bem como muitas ruas e avenidas, por onde passam inúmeras pessoas e carros, gerando muita poluição visual, sonora e do ar. A vegetação natural, na maioria das cidades, é quase inexistente. O que se vê são áreas plantadas, que são, apesar de embelezarem os lugares, ocupam poucos espaços nessa paisagem. Então, vocês vão grifar tudo isso daqui, que são as características de uma cidade. Embora a nossa cidade não seja tão grande e poluída como aquelas que nós vimos ali anteriormente, a maior parte da vegetação que nós temos nela também foi o que? Plantada, são áreas plantadas, tá? Não é a paisagem natural do nosso local, certo? Se vocês analisarem aquela avenida lá onde as pessoas caminham, nós vemos até a ipês. Ipês é uma árvore nativa da nossa região. No entanto, aqueles ipês também foram plantados, tá? Foi uma forma bem legal de preservar a natureza, né? O plantio de plantas é algo sempre muito bom. No entanto, aquelas ipês não são de lá, tá? Eles foram plantados. Quando nós falamos isso, nós não estamos falando da natureza como num campo, por exemplo, que aquelas árvores nasceram lá de forma natural, tá bom? Essa que é a diferença. Embora nós tenhamos bastante, a maior parte das casas aqui em Rio Brilhante também tem árvores, né, na frente. Então, assim, nós temos uma cidade bem arborizada. No entanto, não é uma cidade natural, tá bom? Aqui, a maior parte das árvores que nós temos foram plantadas. Essa é a diferença, tá? Página 164. As cidades têm moradias de diversos tipos, formas e tamanhos. Por conta da grande concentração de pessoas, muitas têm apresentado um número elevado de edifícios, prédios, em um fenômeno chamado verticalização urbana. Então, quando nós falarmos em verticalização urbana, significa o quê, gente? Que as pessoas moram uma em cima da outra, literalmente, tá? Nós temos prédios e as casas ficam uma em cima da outra, tá bom? Então, é isso que nós falamos, tá? Verticalização urbana significa os prédios, as pessoas ficam uma em cima da outra, utilizando a parte vertical do espaço, tá bom? O trânsito é intenso, motocicletas, carros, ônibus, caminhões, caminhonetes, por isso muitas pessoas têm optado pelo transporte de bicicleta, patinetes e até skates. É algo que não acontece na nossa cidade, tá? É mais nas cidades grandes que isso acontece. Se vocês observarem aqui, ó, não tem outro espaço para um carro aqui, por exemplo, mas aqui cabe uma bicicleta, o que seria até inseguro, né? Mas acontece muito nas grandes cidades, patinetes, certo? E motocicletas também, que é algo que eles utilizam muito nas cidades maiores, tá? Em algumas delas existem também trens e metrôs, muito utilizados por conta de sua agilidade, além de ser coletivo também, tá, gente? É uma forma de preservar o meio ambiente. Atualmente é comum ver aviões e helicópteros transitando pelo espaço aéreo das grandes cidades durante todo o dia. Na zona urbana, as atividades giram em torno do comércio e da prestação de serviço, isto é, de vendedores, professores, empresários, advogados, policiais, seguranças, médicos, porteiros, motoristas de ônibus, faxineiros e entre outros. Então, isso daqui nós vamos marcar, porque é algo importante, né? A principal característica, o que movimenta a cidade são esses trabalhadores aqui, tá bom? Então, vocês marquem isso para mim, por favor. Aqui, vamos deixar tudinho aqui, isso. Nas cidades, as atividades de tanto trabalho como lazer não dependem da natureza, como no campo. Ou seja, é possível trabalhar de dia ou à noite, quando chove ou não. Diferente, por exemplo, se eu trabalho no campo, as pessoas não conseguem trabalhar quando está chovendo e muito menos à noite, né? Então, na cidade, como nós temos a eletricidade, né? Nós conseguimos trabalhar normalmente.
É comum dizer que a cidade não dorme. Por conta disso, é uma expressão utilizada, tá? As formas de lazer são as mais diversas: passeios em espaços públicos como praças, jardins e alguns parques, ruas de comércio popular e shoppings, lanchonetes e restaurantes, bem como visitas a museus, bibliotecas, exposições e feiras, em locais abertos ou fechados. Em muitas moradias urbanas é comum ver animais domésticos de pequeno porte, como gatos, cachorros, passarinhos, entre outros. Pelas ruas da cidade há também muitas aves pequenas, entre elas muitos pombos à espera de uma sobra de comida, desculpa, além de cães e gatos sem donos. Então a gente vê muito isso aqui. Aqui em Rio Brilhante também nós temos muitos cães na rua, né, tadinhos. Não é algo que infelizmente acontece nas cidades. Por conta do grande número de pessoas, há muita poluição nas ruas, o que atrai animais indesejáveis, como baratas, ratos, sem contar os pernilongos, entre outros insetos. O Brasil tem muitas cidades e a maioria cresce e se transforma em ritmo acelerado. Por conta de seu modo de vida agitado, caracterizado pelo intenso fluxo de carros e pessoas que trabalham, divertem-se e transitam pela cidade a toda hora, algumas estão à beira de um colapso e precisam pensar em novas formas de possibilitar a seus moradores mais qualidade de vida. Gente, isso daqui é algo natural também, tipo nas grandes cidades. Por exemplo, vocês veem a condição em que vivem as pessoas nas favelas do Rio de Janeiro e São Paulo, né? Bem difícil. E olha o número de pessoas aqui, por exemplo, não tem como transitar, né? Para tanto, já existem movimentos urbanos empenhados em trazer para as cidades mais áreas verdes, meios de transportes não poluentes, moradias sustentáveis, entre outros benefícios. Isso daqui é super importante, gente, é algo que vem crescendo muito atualmente. Nós costumamos dizer que as cidades que pensarem nisso sairão à frente das outras, tá? Porque a qualidade de vida é algo que todo mundo procura também, né? Agora nós vamos para a disciplina de geografia. Então aqui nós só estudamos o texto, discutimos, eu quero que vocês reflitam a respeito de como é a vida na cidade, tá bom? Aqui nós vamos para a disciplina de geografia. Tem geografia na literatura. No texto a seguir, de Dona Risoleta, conta as lembranças de sua vida no campo, no início do século passado. Leia. Eu nasci numa fazenda perto do Arraiá dos Sousas, que se chamava Fazenda Angélica. Nasci no dia 20 de março de 1900. Meu pai tinha uma chácara no Arraiá dos Sousas, que ele ganhou do senhor. Meu pai plantava de tudo. Tinha jabuticabeira, tinha cana, ele fazia rapadura, açúcar, depois minha avó refinava. Quase tudo se fazia em casa. A gente matava porco, fazia linguiça, a carne salgava e guardava para o mês inteiro. Tirava os ossos e vendia para as fábricas de botão. O pão a gente fazia em casa. Quando aparecia o padeiro com aquele pão sovadinho, como a gente gostava. Trocava com galinha, trocava com porco, porque dinheiro quase ninguém via. Um saco de farinha custava 3.000 réis. O forno era de tijolos, redondo, cabia 24 pás dentro do forno. A gente amassava o pão na assadeira com cilindro, sovava bem, que pão gostoso. Plantava feijão, plantava arroz, a gente colhia e quando não tinha máquina para beneficiar por perto, a gente socava no pilão. Até o sal era meio grosso. Minha avó refinava e ficava fininho. Em casa não tinha miséria, porque se plantava tudo: abóbora, feijão, milho, batata doce, batatinha, mandioca. Era uma fartura. Tudo isso era para comer e matava a fome. Era bastante trabalhar e colher. E se criava porco, galinha, não dava para passar fome não. Naquela época, a terra tinha estações de repolho, de couve-flor, de alface, de tomate. Agora não. Agora dá o ano inteirinho. Tudo na sua estação certa. O gosto era muito melhor. Nem se compara uma coisa com outra. A coisa criada naturalmente na terra, sem adubo. Hoje tudo é adubado. Isso aí não vale nada. Vejo todo mundo doente. Olha só a opinião dela, gente. O que vocês acharam sobre isso? Já imaginou ter que plantar tudinho que vocês vão comer?
Agora vocês vão refletir sobre esse texto que a tia leu para vocês aqui, podem reler de novo, tá? E vão fazer isso aqui. Leia novamente os parágrafos do texto que descrevem como era a chácara do pai de Dona Risoleta. Em seguida, represente-a por meio de um desenho. Aqui vocês vão desenhar essa chácara, tá bom? Número 1. Complete o quadro com as informações do texto. Produtos que a família plantava e colhia. Aqui, todos os produtos que eles plantavam e colhia. Animais que a família criava, os animais que a família criava e os produtos que a família fazia em casa. O que eles faziam em casa? Com base nas informações do texto, pode-se considerar a vida do campo fácil? Justifique sua resposta. Vocês vão me dizer se a vida no campo é fácil ou não e vão me explicar aqui, tá bom? Em relação aos modos de vida no campo e da cidade, é certo dizer que um é melhor que o outro? Por quê? Nós estamos discutindo isso há várias aulas, né? Então, eu quero que vocês me digam se é certo dizer que um modo de vida é melhor que o outro, sim ou não, e por quê? Certo? Assim, eu finalizo a nossa aula de hoje, tá bom? Obrigada, um beijo e tchau, tchau!